Então, essa insegurança das mães no que diz respeito à educação dos filhos, ela é comum, ela é natural. Eu sempre falo, né? Vocês têm me ouvido dizer aqui, mãe é feito aqui, ó, de carne e osso. Então, o medo do desconhecido, o medo da responsabilidade, o fato do filho não vir com manual de instrução. Então, tudo isso gera insegurança. Mas, com relação à educação propriamente dita, Roger, na questão de formar o filho, de educar, de fazer com que o filho seja bem educado, que o filho seja obediente, respeitoso, hoje existe eu digo assim, que é uma nuvem de ideias que permeiam a vida das mães. E essa ideia, ou essas ideias, elas são responsáveis pela maioria das mães sentirem-se inseguras para educar os seus filhos e ainda, quando fazem, quando educam, ficam com medo, puxa vida, eu peguei pesado, eu não deveria ter feito assim. Tanto é, Roger, fato é que quando as mães, algumas conseguem ser um pouco mais firme, impor limites para os filhos, limites necessários, limites importantes, elas se sentem culpadas. Então, quais são essas ideias que a sociedade tem apresentado? De que o filho precisa ser colocado em um pedestal. E eu falo isso no sentido assim das emoções. O filho não pode ser frustrado, o filho tem que querer, sentir-se motivado para fazer alguma coisa. O meu filho vai obedecer só se ele entender e se ele quiser, porque meu filho não vai fazer nada daquilo que ele não queira. E se eu perceber que alguém tentar destruir essa estabilidade emocional que eu como mãe estou construindo, eu vou à luta, eu faço barraco, eu ponho tudo no chão. Então, veja bem, é uma questão que eu tenho dito, né? É quase já que cultural, entende? E por quê, hein, Roger? Novamente, essa educação da moda ou educações da moda, né? Esses modismos que levam as mães para um extremo, gera esse medo, gera essa insegurança. Então, elas acham assim que elas têm o dever de promover a felicidade dos filhos. Não necessariamente a educação. Eu tenho que educar? Eu tenho. Se você perguntar para qualquer mãe, é tua função, é tua atribuição educar filhos? Ela vai dizer, sim. Tá, mas e você tem feito isso? Eu tenho. Como? Entende? Já começa a ficar difícil de responder. Porque nem todas têm essa consciência de que a educação ela tem que ser ativa. Você sabe, Roger, que eu estava ouvindo até era um médico, tem um médico que eu sigo no Instagram, e ele fala sobre saúde, sobre várias coisas. E ele acabou falando sobre educação de filhos. E ele disse bem assim, categoricamente, sem medo de levar pedrada, sem medo dos mimimis, ele disse assim, escuta aqui, ó, filho tem que respeitar pai e mãe, ponto final. Filho tem que respeitar e admirar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Amar os pais é uma consequência. Agora, os pais só querem ser amados? Os pais só querem ficar com o bônus da situação? Não querem confrontar os filhos? Não querem restringir as atitudes dos filhos? Não querem impor limites? Porque vai frustrar o filho. Eu falo, tá vendo só? Não estou sozinho, não estamos sozinhos. Tem pessoas com essa clareza, tem pessoas com esse entendimento de que nós amamos os nossos filhos sem dúvida nenhuma. Queremos sim a felicidade deles e não tem nada de errado disso, mas a nossa principal missão é educá-los, é prepará-los para a vida. E quando nós fazemos isso, naturalmente o amor deles vai ser voluntário, vai ser verdadeiro, vai ser espontâneo. Fato é que os filhos reconhecem, puxa, ainda bem que minha mãe pegou pesado, ainda bem que minha mãe pôs limites, investiu. Basta você analisar, claro que salva as devidas proporções, né, Roger? Mas quando se é adolescente, quando se é criança, de qual tipo de professor os alunos gostam? Daquele brincalhão, daquele que é bonzinho, não é verdade? Mas eles não esquecem, quando eles crescem, aqueles que eles se lembram com valor é daquele professor que foi exigente, é daquele professor que cobrou, porque o amadurecimento chega.
E aí vem o entendimento, ele cobrava porque gostava de mim, porque queria o meu melhor. E sabia que só atender as minhas vontades, deixar solto, não é o que ia me educar. Então, com pai e mãe também acontece dessa forma. Às vezes os filhos vocês podem ser rígidos, exigir a obediência, porque sim, gente, tem momentos que precisa exigir. Não dá só para esperar a vontade do filho, entende? Ou só a compreensão dele. E lá na frente o filho vai reconhecer, vai ter a maturidade devida e vai agradecer.